Bom saber. Boa tarde. Tudo bem com você, Edmar? Tudo certo? Que bom. Aqui também. Marlon Henrique, boa tarde. Tudo bem, Marlon? Todo mundo almoçou, gente? Cadê a Caroline? Oi, Carol. Caroline, professora, que isso? Laine Almeida. O demônio tá... Almeida da Costa. Essa minha, é. Ah, agora. Desculpa. Isso. Tudo bem, Carol? Tudo. E com a senhora? Bom. E aí, gente? Estão animados? Semana, friozinho. Curtindo muito. Caraca. Vai com som, isso. Gente, vamos lá então? Vamos perder tempo, não? Bagulho aí, filho. Oi? Oi, Thierry. Sora, é melhor você silenciar o Thierry. Tá fazendo Ele tá barulho. jogando. Ah, tá bom. É só para não ter barulho, né? Bacana. Não, tá falando com meu irmão, ele tá fazendo barulho. Não tem problema, Thierry. Eu Hora de Free vou Fire. desativar aqui, tá bom? Pronto, acabou. Pronto. Se precisar falar, é só desativar, tá bom? E dá tudo certo. Pessoas do meu core. Meus lindos, meus queridos, meus maravilhosos alunos. Quando a professora começa a elogiar, vocês não desconfiam, não? Não, sim. Mas eu vou só aceitar o silêncio. Deixa eu contar uma coisinha aqui para vocês, ó. Não é porque a gente está tendo aula por aqui que vocês não vão passar por trabalhos e avaliações. Dá um calafrio aí? Vocês vão passar por trabalhos. Diga, Marlon. Você levantou a mão? Diga. Professora, é porque, tipo assim, eu não tava fazendo nenhuma das atividades. Vai me prejudicar muito? Olha, Marlon, o que acontece? Como é que eu sei que você sabe? Porque assim, gente, não existe sinal. Percebe que a professora precisa de um sinal? Então, assim, como é que eu sei que vocês sabem? Pelo envolvimento de vocês com as atividades, tá? Então, o que eu aconselho você, Marlon? Me procura, porque o que acontece? Os formulários, eles estão bloqueados. Depois de 2 dias, a gente bloqueia. Então, vou ter que abrir, entendeu? Para participar. E que triste, Caroline. Por que triste? Ué, que vai ter trabalho. É triste. Ah, gente, tem que dar um gostinho aí, tem que deixar a pandemia, né, esse momento mais assim, picante, com muito trabalho da escola. Não. Então, o que eu posso fazer, gente? Eu posso, sabe, liberar para você fazer. Entendeu, Marlon? Porque realmente, assim, gente, ó, pensa comigo, vocês não estão vindo aqui por causa da pandemia, blá, 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 toda essa coisa que a gente não tem culpa, né? E a gente está tocando o curso, menos a parte prática, porque a parte prática vai ficar para quando voltar, mas toda a parte que é possível de conhecimento teórico, a gente está passando aqui. E a gente precisa avaliar vocês. Então, as atividades é uma maneira de saber que vocês estão fazendo e estão aprendendo, entendeu? Então, quando vocês não fazem, o que eu entendo? Que talvez não está aprendendo. Porque, e aí fica aquela questão da nota, entendeu? A nota de participação fica comprometida. Vocês conseguem entender isso? Sim. Sim, Tá. eu acho que eu só fiz algum. Não lembro se foi o último ou se foi o penúltimo só que eu fiz. Gente, quem aqui tem dificuldade de abrir o formulário? Às vezes o celular trava, não consegue. Existe alguém com esse caso aqui?
O meu caso Dificuldade não, eu esqueço. Não. Não entendi nada. Falou os três ao mesmo tempo, eu não ouvi nada. meu problema é só lembrar. Seu problema é só lembrar, certo? E o seu, Marlon? Isso eu também não lembro. Certo. E o seu, Carol? Para, mãe! Lembrar também? Exato. Ou seja, a gente sofre de um mal aqui. Sem vergonhice nessa sala, é isso? Exatamente Vocês isso. estão É o sofrendo ponto que a de gente falta de tem que chegar. vergonha. Amnésia coletiva. Preguiça coletiva. Gente, ó, a gente manda o formulário praticamente depois da aula. Exatamente, que é para vocês não dar tempo de vocês esquecerem. Vocês acabou de desligar a aula, já tá lá no grupo do WhatsApp o formulário. Pega lá, abre lá e já responde. Se vocês estivessem aqui na escola, vocês não teriam que estar até 5 horas da tarde aqui? A gente não acaba às 4? Você responde o formulário em 5 minutos. Certo? Faz sentido. Faz sentido, né? Então, quem está devendo o formulário aqui para mim, levanta a mão. Ou levanta a mão, ou dá um joia, ou fala eu. Eu não faço ideia em qual que eu tô devendo. Você não sabe? Eu sei Não. que eu tô devendo quase tudo. Você está devendo. Eu acho que eu só fiz um. Só fez um. Tá. Ótimos alunos, hein, Luana? Hã? Ótimos alunos, hein? Nossa, cara, ó, cambada de sem vergonha. De longe os piores. Professora, para você ter uma ideia, eu esqueço de assistir a aula da Simone. Eu só assisto a tua e a do Marcelo, e eu esqueço de assistir a da Simone. Mano, vou contar isso com a Simone, hein? Olha. Toda. Ai, mano. Ó, eu já falei, gente, que a Simone não perdoa. Daqui 2 anos ela tá lembrando, hein? Ai, um dia você vai assistir minha aula. Tô avisando. Gente, então, ó, Ai, vocês têm que ficar de olho no Zoom e de olho no WhatsApp. De olho no Zoom, de olho no WhatsApp, tá? Terminou a aula, a professora vai mandar o formulário, ou o Marcelo, ou a Simone, a gente vai mandar para vocês, já faz, já mata isso logo de uma vez. E, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. A pergunta chega a ser, sabe, reduzida, simples, ao máximo, para não falar uma outra palavra aqui, para facilitar a vida para vocês. Ah, mais do que isso, eu não sei mais o que eu posso fazer. Muito bem, isso mesmo, Thaís. O CRA mandou, né? Também a Thaís ficou doente, né? Eu entendo os alunos que não podem, tá? Mas vamos tentar fazer para a gente ficar em dia, tanto com a presença quanto com a nota, tá bom? Combinado? Chega de apanhar. Vamos lá? Hoje eu quero começar fazendo uma perguntinha para vocês. Quem aqui... Acredito que a maioria, mas vocês vão poder dizer. Quem aqui já participou de alguma entrevista de emprego? Eu. Muito bom. Vitor já participou? Thierry já participou de entrevista de emprego? Ainda não. Ainda não, tá? Ok. Marlon, já participou de entrevista de emprego? Eu acho que eu conheço esse barulho. Pode falar. Já participou? De entrevista, vixe, umas 10. Ótimo. Também conheci esse sonho, Marlon. Eu não. Não? Thaís já participou? Thaís. Cadê? Já sim, colocou aqui. Desculpa, não consegui ver. Muito bom. E Edmar, já participou de entrevista? Coloca aí no bate-papo com a tia. Sim, muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre perguntas, pessoas. Perguntas de entrevista, tá? Questionamentos. Quais são os questionamentos que tem? Então, esse vai ser o foco da nossa aula hoje. Questionamentos no processo seletivo. Eu não sei se eu consigo terminar tudo hoje, mas qualquer coisa a gente finaliza na próxima aula, tá? E eu quero que vocês tirem todas as dúvidas. Quem tiver, levanta a mão, pergunta, tá? Não importa se a gente vai devagar. O importante é que vocês
realmente consigam se preparar para uma entrevista de emprego, tá bom? Então, primeira dica aqui, gente, que eu acho importante a gente falar é a questão da resposta curta. Resposta curta, não é sim, não. Isso não é resposta curta, isso é praticamente não resposta, tá? É a resposta curta, mas nem tanto, pelo amor de Jesus. Se aquela pessoa vai ficar só assim, sim, não, mais ou menos, não, tem que falar, né? Mas também não pode falar demais, porque quem fala demais acaba falando que não deve. Vocês sabem disso? E quem fala demais fala que não deve? Quem aqui fala muito? Quem aqui é falador na sala? O Vitor. Vitor? Eu. Me deu tempo. Você fala uma coisa que não deve por falar demais? Sim ou não? Não escutei, professora. Repete, por favor. Você já chegou a falar demais, assim? Por falar tanto que chegou a falar demais? Não. Já. Ah, tá, porque eu falo pra caramba e eu vivo falando demais. E vivo tentando me corrigir. Porque quem fala muito acaba falando que não deve, né? Então, cada um seu desafio de vida. O meu é esse. Aprender a falar só o que é importante, que é relevante, e a gente acaba falando demais, né? Mas faz parte da vida, gente. Então, quem fala muito na hora da entrevista, toma cuidado com as respostas muito longas, tá? Então, 1 minuto no máximo deve ser o tempo necessário para responder cada pergunta. Se o entrevistador quer saber mais sobre o assunto, ele vai dar uma cavucada. Então, por que você saiu do seu último emprego? Ah, porque eu não me dava bem com o estilo do trabalho da empresa. Não, é uma resposta curta, né? Aí, se o entrevistador, né, quiser saber mais, ele vai perguntar, epa, o que você não se identificava com o trabalho da empresa? Aí sim, ele está pedindo uma resposta mais longa, tá bom? Tem entrevistador que deixa passar, mas é legal quando você percebe que a pessoa está querendo esconder, na verdade ela saiu do emprego porque bateu no chefe, e ela quer esconder, e aí você fica cavucando até a pessoa se contradizer, mas enfim, tá? Acontece. Cuidado para não se perder com a resposta muito longa, pouco objetiva, por quê? Porque vai perdendo sentido. Daqui a pouco você começa falando de melancia e termina falando de botas. Certo? Nada a ver. Tá? Então, a gente tem que ficar de olho com isso aqui. Ok? A primeira pergunta que, assim, eu acho super legal, quando o pessoal vai fazer entrevista de emprego, gente, como que funciona? Na verdade, a gente começa fazendo pergunta dos dados pessoais, né? Então, você vai lá olhar o nome da pessoa, o endereço, blá, blá, blá. E aí você pergunta da vida pessoal dela, por exemplo, se ela tem filhos, com quem ela mora, tá? Se ela é casada, solteira. Se ela é casada, quanto tempo de casado, né? Se pretende ter filhos ou não, tá? Ah, professora, onde isso é importante? É importante porque a empresa quer saber se a proposta que ela está fazendo vai ser interessante para a vida pessoal, né, daquele candidato. Tá bom? Imagine que é uma vaga que tem que ficar viajando e a pessoa, ela, não, meu objetivo é esse ano ter filhos, né? Então, tem que estar de acordo. Outra coisa, uma outra pergunta que a gente fazia. Eu sempre perguntei nas entrevistas também se a pessoa tinha alguma religião. E o pessoal se assusta e fala, nossa, mas por que a empresa tem que saber minha religião? Gente, para nada, assim, nada muito grave, tá? É mais para que a oportunidade não venha ferir a sua crença. Vou dar um exemplo. Eu preciso muito que uma pessoa trabalhe e ela vai trabalhar sábado e domingo também. Ela tem uma folga no meio da semana. E essa pessoa é de uma religião que não pode trabalhar no sábado. Entendeu?
Você acha que eu vou deixar aquela pessoa trabalhar, sendo que vai acabar atrapalhando ali a fé dela, a crença dela? Eu não posso obrigar ela não vai se sentir bem, ela não vai se sentir à vontade, né? Então tem tudo isso que a gente alinha na questão da religião, tá bom? Isso, ó, o Marlon tá falando que teve uma entrevista que perguntaram também sobre a religião dele, né? E o que ele faz no final de semana. Gente, eu amo essa pergunta que a pessoa faz no final de semana. Na verdade, não só no final de semana, mas no seu tempo livre, o que você gosta de fazer? Na verdade, não é tanto interesse nos seus hobbies. É mais também para eu deixar você livre, para você conversar e eu perceber a sua linguagem, tá? Como você fala, qual que é o ritmo da sua fala, se você fala bem ou não, tá? E também para ver se você faz alguma coisa produtiva também, né, gente? Ah, o que eu faço? Nada. Eu tomo refrigerante, como pizza o dia inteiro, a noite inteira, sábado e domingo e assisto Netflix. Só levanto para tomar banho, né? Então, assim, você não precisa ser tão dramático, tá? Ah, eu gosto de estar com a família, né? Gosto de ler, É legal, às vezes, você mostrar que você é uma pessoa produtiva, útil. Você utiliza seu tempo também para crescer, para aprender, tá? É uma pergunta muito, muito útil. Algumas empresas perguntam se você usa drogas, mas é bem interessante, porque quem é que vai falar que usa, né, gente? Normal, né? Quem que vai dizer que usa? Mas, enfim, fazem essas perguntas, né? Vão perguntar se você faz algum tratamento, se você, né, usa algum medicamento, isso é importante saber. Às vezes, aquele tipo de emprego não é para certos tipos de pessoas com predisposições para algumas doenças, né? Imagina um trabalho que a pessoa leva muito susto e ela tem problema cardíaco, né? Não dá, né? Então, enfim, tudo isso tem que ser olhado ali nos dados pessoais. Na formação acadêmica, a gente pode perguntar, por exemplo, fale um pouco sobre sua formação. Então, o que você já estudou? Por que você escolheu essa área? O que você aprendeu neste curso? Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou formada em psicologia, escolhi estudar essa área porque sempre me interessou entender a mente humana, os sentimentos das pessoas, como que funciona o nosso pensamento, como que esse processo mental determina o estilo de vida que a gente tem, os nossos comportamentos. Aprendi muito e principalmente foquei muito na questão da aprendizagem. Por isso eu fiz uma pós-graduação em neuroaprendizagem, práticas pedagógicas. Então, da psicologia, foquei a psicologia da aprendizagem. Em seguida, também vi o interesse no aperfeiçoamento, né, do ensino e, por isso, estou fazendo novas tecnologias em EAD, percebe? Então, assim, em pouco tempo eu consegui dizer por que eu me formei, por que eu me formei, o que eu achei aquilo interessante, né, que especialização que eu fiz. Aqui, estou começando a minha carreira. Olha, eu tenho ensino médio completo, como uma formação acadêmica, e cursos complementares, eu fiz o SEDRAC ali, assistente administrativo. Gostei muito, né? A professora maravilhosa de desenvolvimento pessoal. Brincadeira, gente, brincadeira, né? Mas você pode falar o que você aprendeu. Eu aprendi na parte tecnológica, ali, informática. Tive conhecimentos com as áreas do departamento pessoal. Aprendi a gerenciar um estoque, vocês vão aprender controles. E por aí vai. Então, você vai falar um pouquinho sobre o que você aprende, tá? Gente, isso aqui é muito importante. E principalmente para quem não teve nenhuma experiência profissional. Como é que eu seleciono uma vaga que só tem gente que nunca trabalhou? Como é que eu escolho bem? Eu estou pensando como entrevistadora. Eu vou avaliar como esse menino ou essa menina aprende. Se absorve os conteúdos, se dedica, porque se uma pessoa se dedica nos estudos, ela pode se dedicar também no trabalho ali, no serviço dela. Tá bom? Alguma dúvida aqui?
Nenhuma dúvida, nenhuma perguntinha? Por enquanto não, professora. Tá ok. Gente, essa aqui, ó, é uma pergunta que agora vai começar a fazer parte, né? Durante o isolamento, você exerceu alguma atividade de aprendizado? Vitor, Oi, exerceu alguma atividade de aprendizado durante o isolamento? eu estou aprendendo sobre modelagem 3D. Isso, bacana. Então, estou aprendendo, né? Thierry, Marlon, alguma atividade de aprendizado? Eu comecei a fazer um curso sobre retórica, de como falar em público, e tô fazendo no Sebrae. Isso, ó, tá vendo? Curso à Então, vocês distância. podem falar o que vocês fizeram nesse período. Professora, por que você colocou essa pergunta? Gente, porque vai fazer parte agora. Porque tem ou não tem diferença um perfil que só ficou aproveitando para não fazer nada e daquele que aproveitou para estudar? Não tem uma diferença de perfil? Com certeza. Com certeza. De dedicação, né? De querer fazer, ser produtivo, tá? Então, essa questão aqui, ela traz essa informação para o entrevistador. Ok? Nós temos aqui também uma outra perguntinha. Essa perguntinha aqui o pessoal faz muito. Por que você gostaria de trabalhar na nossa empresa? É óbvio, gente, que a primeira coisa que vem na cabeça é porque eu estou desempregado, né? Mas não é só por isso que alguém faz processo seletivo para trabalhar em uma certa empresa. Às vezes a pessoa realmente, ela quer trabalhar naquele lugar, ela escolheu trabalhar naquele lugar, e é isso que o entrevistador quer saber. Você está aqui porque você está disposto a trabalhar em qualquer oportunidade, ou você está aqui porque você sabe alguma coisa da nossa empresa que te interessa? Por isso que eu coloquei um exemplo de resposta aqui. Não precisa só ser essa resposta, mas aqui é como exemplo para vocês, que é, olha, por que eu gostaria de trabalhar nessa empresa? Porque eu quero fazer parte de uma empresa que cresce 10% ao ano, certo? Ou você poderia dizer, eu gostaria de trabalhar nessa empresa porque é uma empresa que está há muitos anos no mercado, já é uma empresa sólida, já é uma empresa de marca confiável. Eu quero trabalhar nessa empresa porque é uma empresa que oferece plano de carreira. Eu quero trabalhar nessa empresa porque é uma empresa que tem projetos que eu admiro muito. Mas eu só posso dar esse tipo de resposta se eu fizer aquela dica da aula que eu dei para vocês, gente. Qual que é a dica da aula que a professora deu para vocês? Estude a empresa. Tá? Saiba quem é a empresa. Ok? E aí você vai conseguir dar uma boa resposta aqui. Alguma dúvida aqui, gente, dessa pergunta em específico? Não. Tranquilo? Tranquilo. E aqui a gente chega na pergunta mais feita nos processos Mais seletivos. difícil. Oi? Essa aqui é a pergunta mais feita nos processos seletivos, gente. Qual que é a pergunta mais feita nos processos seletivos? Qual o seu ponto forte? Ou você pode também dizer qual a sua principal habilidade. Ou eu posso dizer qual a sua principal qualidade. Aqui é o momento que você vai vender o quanto você é bom em determinada coisa. Tá? Então, vamos tentar responder rapidinho aqui, todo mundo? Vamos? Ó, foto bonitinha, você fala da formiguinha, Carol? Sim. É muito linda. Então, é porque fala de principal habilidade. Então, né? Forcinha. Então, vamos lá. Vitor, qual que é o seu ponto forte como profissional, assim? Você acredita que é seu carro-chefe de qualidade? Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Boa, muito bom. Thierry, qual que é seu ponto forte? Eu não sei, não.
Tá bom, vamos aprender, ué. Começa a pensar, pergunta para as pessoas, Thierry. Você como pessoa, como profissional, como filho, por que eu sou bom? Ah, filho, você é uma pessoa atenciosa, às vezes você é esforçado. Procure encontrar qual é a característica mais forte que você tem em você. Tá bom? A pergunta Tá. para pensar. Tem habilidade, muita habilidade Ele com as sim. mãos. Beleza? Marlon, e você? Bom, meu ponto forte é que eu sou atencioso e organizado. Eu acho que, tipo, essas duas coisas se completam. Porque eu fico Atencioso. sempre tentando entender o que eu tô fazendo, o que eu tenho que fazer e organizar aquilo em tópico, entendeu? Tipo, organizar meu dia, sobre as coisas que eu tenho que produzir, as coisas que eu preciso aprender. Ótimo. Para cargos administrativos é uma excelente resposta. Tá? Precisa de pessoas focadas e organizadas. Muito bom. Tá? Caroline, qual que é o seu ponto forte? Sociável, eu trabalho muito bem em equipe Ah, e sou persistente. muito bom. Trabalha bem em equipe, é uma boa resposta. Sociável também é uma boa resposta. Tá? E observadora. Oi? E percebo padrão, observo muito. Observadora, né? Muito bom. Thaís, e qual que é o seu ponto forte, Thaís? Aí já colocou aqui, peraí. Organização, também para a área administrativa, é muito, muito bom, viu? Muito bom. Edmar, qual que é o seu ponto forte? Coloca aí no bate-papo pra gente. Qual que é o seu ponto forte, a sua principal característica? Vânia, boa tarde, Vânia. Tudo bom? Vânia, tá me ouvindo? Vânia deve estar com problema no áudio. Mas é isso, gente, a questão do ponto forte. É vocês trabalharem aquela qualidade que é o carro-chefe. Então, se fosse eu sendo entrevistada, e aí a gente tem que ter aquela jogada. A entrevista, o cargo pede uma pessoa comunicativa, eu já ia mandar a comunicação. Olha, eu sou uma pessoa muito comunicativa, me expresso muito bem. Uma outra qualidade que eu tenho eu tenho a ideia e eu não tenho nenhum problema em colocar em prática. Então, essa força, essa energia de iniciativa, de projetos, de ideias, eu não tenho problema com isso. Eu coloco a mão na massa mesmo, eu coloco para executar. Então, assim, é positivo, tá? Não sou uma pessoa de ficar só falando na teoria, não. A gente tem que fazer. Nem que seja de pouquinho em pouquinho, mas tem que fazer, tá? E quando eu não faço, cara, eu me sinto muito mal. Porque isso é uma coisa minha. Então, todo mundo aqui tem qualidades. Você só tem que achar. Tá bom? Qual que é a qualidade de vocês? E a próxima pergunta, essa aqui eu quero que vocês pensem. Inclusive, eu vou colocar lá no formulário de vocês, viu? Para responder. Qual é o seu ponto fraco? E a gente vai partir dessa pergunta, ou melhor, eu vou até tirar essa parte do formulário. Eu vou deixar a formação acadêmica como uma pergunta. Qual é sua formação acadêmica e os seus conhecimentos para vocês colocarem para mim? Essa aqui eu deixo para a semana que vem, porque a gente precisa falar do ponto fraco. Por que a gente tem que falar do ponto fraco, gente? Porque a questão do ponto fraco, ó, o Edmar colocou, focado e aprende rápido. Ótimo, Edmar, muito bom. Ponto fraco, gente, não é que é o momento de você mentir, tá? Mas é o momento de você falar para o entrevistador que você reconhece que você também tem que aperfeiçoar, tá bom? Porém, o que você tem que aperfeiçoar não pode ser a competência principal do cargo. Por exemplo, se você está concorrendo ao cargo de vendas, teu ponto fraco não pode ser a comunicação, porque a comunicação é a competência principal para vender, tá? Então, a gente vai falar, a partir da semana que vem, dessas outras perguntas e depois eu vou disponibilizar um questionário de entrevistas para vocês. Certo, gente?
Vânia, não sei se você conseguiu me ouvir, mas seja bem-vinda, tá bom? Gente, certo? Eu estou falando com pessoas? Certíssimo. Eu respondi Então, tá você. bom. Muito obrigada. Isso, todo mundo colocou. Ó, o Marlon colocou que é a ansiedade, que eu fico preocupado se estou fazendo as coisas certas e que não é algo que costuma me atrapalhar. Sim. É um defeito, mas que é um defeito que todo mundo tem, né? Tá tudo certo. Muito bom, gente. Muito obrigada. A gente continua na semana que vem nesse assunto, tá?